Querido Pai, eu quero te agradecer porque estamos aqui em família, estamos aqui entre amigos e amigas. E eu te agradeço porque o teu sábado chegou, porque estamos tranquilos finalmente e voltados a ti. Te peço que abençoes agora o nosso estudo, que seja dirigido por ti. Por favor, nos ajude a entender aquilo que ainda não entendemos e a cada dia mais progredir nessa jornada. Nos ajuda, Senhor, a também participar da melhor forma possível, que sejamos abertos à Tua palavra, à Tua mensagem, e que agreguemos cada vez mais conhecimento à nossa mente, conhecimento bom, para que o Senhor reine em nossos corações. Eu te peço por essas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre ondas feministas, as 3 ondas feministas, mas esse não é o foco principal, na verdade. Vocês vão ver que durante o estudo, alguns pontos vão ser jogados aqui, vão ser discutidos aqui. E esse é um vídeo, esse estudo é baseado em um vídeo ou alguns vídeos da Ancien Tess, e eu busquei, assim, pegar um pouco mais de cada história. Algumas ela cita, então a gente vai aqui discutir um pouquinho mais, mesmo que a gente já tenha visto, a gente vai repassar. Eu quero começar aqui com a definição de sexismo, que basicamente é a palavra mais abrangente e mais correta, digamos assim, para a gente usar em relação ao que a gente estuda, né? Em relação realmente ao que precisamos entender. Eu queria perguntar para vocês, lembrando que se ninguém se prontificar, eu vou apontar alguém para falar. Então, eu queria perguntar para vocês, qual é a definição de sexismo para você? Enfim, eu entendo como uma relação baseada em desigualdade, e essa desigualdade, essa segregação, enfim, diferentes graus de oportunidade e tudo mais, é baseada no sexo ou no gênero, enfim, nessas questões. Eu acho que deve ter uma definição mais abrangente, assim, certinha. Muito legal, obrigada. Mais alguém? Eu acredito que seja uma discriminação de gênero, de modo geral, mas certamente afeta mais as mulheres, né? O sexo feminino. Sim, maravilhoso, obrigada. Nada. Eu vou falar aqui 2 definições. A gente vai ler juntos 2 definições. Uma é do nosso dicionário, em português realmente, e a outra definição que eu achei bem mais completa é a definição que a Ancien Tess nos deu. Obviamente seria mais completa, né? No nosso dicionário, fala bem breve sobre isso e diz que é só uma atitude de discriminação fundamentada no sexo. Já a definição da Ancien Tess é um pouco mais abrangente. Então, fala assim, sexismo é o nome que as feministas têm usado para explicar como as desigualdades sociais entre homens e mulheres são reforçadas ou mantidas através de normas, valores e atitudes. Ou seja, exatamente o que vocês falaram aqui, exatamente o que vocês trouxeram, que é basicamente desigualdades sociais entre homens e mulheres. Então, é um termo mais abrangente, um termo que também deixa em negrito, para mim, essa parte que fala que são reforçadas ou mantidas através de normas, valores e atitudes. Então, as normas sociais, muitas vezes, elas mantêm e reforçam as atitudes sexistas, as atitudes sexistas entre as pessoas, né, entre os gêneros, entre os sexos, nesse caso aqui dessa definição, mas envolve gênero também. Os valores, então, os valores morais, né, que são bem discutíveis, digamos assim, eles também afetam aí no reforço dessas desigualdades sociais. Os valores, em geral, né, da sociedade, os valores sociais,
mas a gente pensa muito em valores também religiosos. Então, eu acho que essa parte da religiosidade entrando nessa diferença entre os sexos, ela é bem forte, ela é bem marcada na sociedade. E ela aponta também as atitudes. Então, pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia também reforçam o sexismo social. Esse termo é bem importante para a gente entender o estudo, mas é um termo básico que todo mundo, como vocês bem falaram, acredito que sabem, mas eu quis trazer essa partezinha aí que eu achei bem interessante negritar, digamos assim. E aí a gente vai para a história, a gente vai realmente para as ondas, né? A gente entra no nosso estudo agora, que são as 3 ondas do feminismo. E a história, ela começa há um tempo antes do que eu vou começar aqui, mas eu vou começar a história nos Estados Unidos. Por quê? Não é porque o feminismo começado antes seja menos importante. É que quando começou nos Estados Unidos é que fez um boom, né? Vocês vão ver aqui em algumas partes da história que não foi só nos Estados Unidos que que o feminismo realmente cresceu depois que iniciou nos Estados Unidos. Então, enquanto estava na França, por exemplo, que aconteceu antes, ainda não estava alastrado pelo mundo. Quando chega nos Estados Unidos, como muitas coisas, né? Como acontece com muitas outras coisas na história, acaba dando realmente aquele boom, digamos assim. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história do feminismo nos Estados Unidos, que é lá que é definida a primeira, segunda e terceira onda. Então, a gente vai ver aqui, vamos começar com as linhas. E a história, ela começa da primeira onda do feminismo em 1848. Bem recente, né, gente? Bem pertinho da gente aqui, não é nada antigo, não. Então, aqui em 1848, o que acontece? Acontece que um grupo de mulheres se junta, eu vou entrar um pouco mais nessa história um pouquinho mais para frente, mas é basicamente mulheres que se unem para rever ali os seus direitos. Elas estavam insatisfeitas, então elas querem realmente rever, que a sociedade reveja, né, os seus direitos. Mas eu quero começar aqui justamente no marco, eu vou voltar um pouquinho essa história depois, mas o marco da primeira onda do feminismo foi uma convenção que aconteceu lá nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, em Seneca Falls. Então, assim, houve essa convenção de 2 dias, aconteceu em 2 dias, e essa convenção, ela foi muito importante, ela foi chave na história do feminismo. Por quê? Porque ela foi a primeira convenção a realmente discutir os direitos em prol das mulheres, os direitos feministas, né, digamos assim. E aqui tem uma definiçãozinha que diz: a Convenção de Seneca Falls foi a primeira convenção dos direitos das mulheres nos Estados Unidos, realizada em julho de 1848 em Seneca Falls, Nova York. O encontro lançou o movimento sufragista feminino, ou seja, lançou, guardem essa palavra, que mais de 7 décadas depois, muito tempo depois, garantiu às mulheres o direito ao voto. Esqueçam essa parte aí do direito ao voto por enquanto, foi só uma coisa que é importante demais, mas agora eu quero que vocês fiquem com essa parte de que lançou as sufragistas nos Estados Unidos, né? Só que aí a gente tem que voltar um pouquinho nessa história para entender como culminou nessa convenção, né? Porque nenhuma convenção, nenhuma coisa grande é formulada, é organizada do dia para a noite. Então, essa convenção teve um pré, né? E eu quero que a gente entenda um pouco mais sobre as sufragistas. O que aconteceu, né? Quem foram, o que fizeram, digamos assim. Então, eu peço para alguém ler esse trechinho curto da história delas, na verdade, a definição delas, basicamente. As sufragistas.
O movimento pelo sufrágio feminino é um movimento social, político e econômico de reforma, com o objetivo de estender o sufrágio, o direito de votar às mulheres. Participaram do sufrágio feminino mulheres e homens denominados sufragistas. As origens modernas do movimento encontraram-se na França do século XVIII. Em 1893, a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a garantir o sufrágio feminino, graças ao movimento liderado por Kate Shepard. Ou seja, a gente vê aqui o que eu falei no começo, que o movimento, ele não começou aqui nos Estados Unidos, né? Vocês veem que as sufragistas já existiam antes, ou seja, o movimento dentro do movimento feminista, né? Já acontecia antes, lá na França, aconteceu na Nova Zelândia, mas aqui as sufragistas começam nos Estados Unidos, que aí sim começa a coisa, digamos assim. O que acontece aqui? Eu quero mostrar uma imagem depois, porque essa história aqui vocês podem pesquisar melhor depois, mas ela me chamou muita atenção, porque essa convenção, eu vou até voltar aqui para vocês ficarem com essa definição da convenção, ela aconteceu em 19 e 20 de julho de 1848. Mas, antes dela acontecer, em 9 de julho de 1848, algumas mulheres se reuniram para fazer a festa do chá, que elas chamavam antigamente, né? E parecia uma festa do chá normal. Mas uma feminista chamada Elizabeth, ela convida para a casa dela amigas que tinham a mesma visão que ela, digamos assim, para discutir ali os direitos delas, né? Os direitos na sociedade e o que elas podiam fazer em relação à insatisfação delas sobre esses direitos. Então, elas se reúnem ali de forma totalmente informal, totalmente... era pretensiosa, mas para a sociedade era despretensiosa, né? Ninguém ali... né? Todo mundo pensou que era um encontro normal de mulheres, digamos assim. Então, nesse dia, 9 de julho de 1848, elas se reúnem ali e elas começam a discutir sobre temas feministas. E isso culmina em 10 dias depois, na Convenção de Seneca Falls. Então, foi um encontro bem importante, mas um ponto interessante é que eu quero mostrar para vocês algumas imagens. Quero mostrar imagens que fizeram, hoje em dia a gente chamaria de memes, né? São charges, sobre essas feministas, sobre as sufragistas, né? Então, ali, a sociedade começa a fazer memes, basicamente, com essas mulheres. Olha essa imagem, por exemplo. Essa imagem aqui, quando eu vi a primeira vez, eu não entendi muito bem o que era, do que estava falando, né? E me baseando nesse estudo, aprofundando um pouquinho mais, eu entendi que era justamente por causa do encontro, né? Da festa do chá que elas tiveram para discutir esses direitos. Então, aqui já começam, olha, a mostrar a imagem delas. Vocês observem aí um pouquinho como se nota, né? Como se vê cada mulher dessa, como vocês veem elas. Vou para a próxima imagem, que é um pouquinho mais chocante. A próxima imagem, ela mostra aqui 4 períodos de tempo, digamos assim, da vida de uma mulher. E diz assim, origem e desenvolvimento de uma sufragista. E aí mostra a primeira aqui, a primeira imagem. Vocês conseguem ver meu mouse? Dá para ver, Vocês sim. conseguem ver aqui? Que bom. Obrigada. Vocês conseguem ver aqui a primeira imagenzinha, aqui, o primeiro período de vida dela, que é aos 15 anos, e diz que é um pequeno pet, um pequeno animal de estimação, digamos assim. Aos 20 anos, uma pequena coquete. Coquete é basicamente uma mulher que tenta chamar a atenção dos homens para tentar arrumar um marido. Basicamente é isso, falando bem aberto. Aí aqui vem a parte mais bizarra, aos 40 anos, ainda não casada.
E aqui a última, aos 50 anos, uma sufragista. Ou seja, a gente nota aqui uma misoginia absurda, uma falta de respeito realmente, mas notem novamente a imagem dessa mulher, principalmente quando ela se torna uma sufragista. Essa próxima imagem também é bem chocante. Aqui diz abaixo aos homens, né? Votos para as mulheres. Olha novamente a imagem de cada mulher. Observem elas. Então aqui, eu acho que já deu para vocês perceberem que essas mulheres elas eram atacadas pela sua aparência. Então elas não eram atacadas diretamente, claro que provavelmente na época foi, mas o que mais marca nesse período da oposição, digamos assim, era o ataque pessoal a elas em relação à sua aparência. Vocês notaram isso? Conseguiram ver? Outro meme aqui, basicamente, que diz: ninguém me ama, eu acho que eu vou ser uma sufragista. E ela vestindo calça. A próxima é pior, que é uma mulher que ainda envolve questões raciais, ainda envolve uma questão que já estava acontecendo na época também, e diz: nós queremos um voto. Mas, na verdade, a Anciã Tessa até mostra essa imagem, assim, ela fala, gente, eram mulheres normais. Mulheres normais que queriam seus direitos. Era basicamente isso, nada mais que isso. Então, aqui o ataque à aparência delas é muito pessoal e nada, digamos assim, a gente não nota nenhuma charge dessa que vá contra das afirmações delas, digamos assim, nada que vá contra os argumentos dessas mulheres. Então, assim, essas pessoas usam realmente táticas bem sujas e totalmente nada a ver, essa é a palavra. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso? Eu gostaria. Pode falar, Sânia. Então, Deizinha, se a gente observar, isso acontece até os dias de hoje, porque coisa que a mulher vinha falar, ela é histérica, né? Uhum. Isso é uma fala, ou então essas características ali que eles colocaram das mulheres, né, os fenótipos ou coisas parecidas, era justamente isso. Ai, mal amada. Ainda exatamente. Tem mais machista ainda e feio, né? Que fala também sobre mal amada, mas usa um outro termo do meu de calça jeans, e assim vai. Exatamente. Para anular uma fala. Então, assim, ali desenhar, e hoje eles falam abertamente. Inclusive, nós mulheres usamos essa frase. Usamos. Infelizmente. Beijo, essa amor. frase é bem sexista. Obrigada, Sani. Essa frase, assim, é uma frase terrível, terrivelmente sexista. E é justamente o que eles usavam e usam realmente, Sani, obrigada. Eles usam ainda muito para atacar, para nos atacar, né? Justamente a gente falar sobre os nossos direitos incomoda tanto e tanto é que eles não têm argumento que eles precisam usar, não precisam, né? Mas eles usam de sexismo, basicamente. Eles não usam de argumentos, eles não têm argumentos plausíveis muitas vezes, né? Basicamente, uma mulher reclama os seus direitos, reclama que está sendo, por exemplo, assediada, e é justamente isso que falam. Precisa de um homem, né? Em uma palavra bem branda, em uma expressão bem branda. Vamos continuar aqui. A gente vai falar agora do próximo marco, que foi, como mencionado, né, lá em cima, atrás, a gente fala aqui, olha, que 7 décadas depois, mais de 7 décadas depois, que as mulheres garantiram o direito aos votos. Então, a gente vê aqui 1848,
E o próximo marco é realmente só em 1919. Então, olha quanto tempo demorou para essas sufragistas serem ouvidas, né? Alguém pode ler aqui o que Congresso diz? americano, em 1919, e ratificada em 18 de agosto de 1920, a 19ª emenda à Constituição americana previu a garantia do voto feminino a todas as mulheres, graças à luta sufragista, iniciada principalmente no ano de 1800. Apesar da aprovação, nem todas as mulheres tiveram acesso garantido ao voto. As negras, por exemplo, foram praticamente excluídas da ação conquistada por sufragistas brancas, que se distanciaram de ativistas negras através de divisões na conciliação entre gênero e raça. Gente, essa parte aqui é bem forte, bem interessante. Tem alguns pontos aqui que eu quero destacar. O primeiro é o seguinte. Eu, quando li isso, eu entendi que essas sufragistas do começo também, elas eram racistas, basicamente isso. Eu entendi que elas tinham a segregação como lema também. Elas lutavam pela causa delas, mas não lutavam pelo todo, né? Que é o que o feminismo radical prega, que é o que o feminismo radical defende. Mas, depois, me aprofundando mais na história, eu vi que as 5 mulheres de lá do começo, as que se reuniram para tomar chá, juntamente com outras, mas foram elas que organizaram, e as 5 que organizaram a Convenção de Seneca Falls, elas eram ativistas na luta anti-escravatista. Então, assim, aonde elas se perderam? Eu fico me perguntando, essas mulheres que vieram posteriormente, onde que elas se perderam? Porque eu não acredito que mulheres ativistas, elas eram todas brancas, eu pesquisei uma por uma, eram todas brancas, mas todas elas, as 5 que iniciaram o movimento sufragista, eram ativistas do direito negro. Então, assim, a gente percebe, provavelmente, né, deduzindo que foi depois delas, num movimento grandioso já, no movimento quando cresceu, até porque foi 70 anos depois, mais de 70 anos depois que o voto foi conquistado, então talvez essas mulheres nem existissem mais, que o voto foi conquistado lá nos Estados Unidos. Então, a gente vê aqui um período onde as leis de Jim Crow estavam acontecendo. Essas leis, eu acho que todo mundo estudou bastante aqui sobre essa parte da nossa história, como sociedade, né? Como realmente ativistas também. A gente estudou bastante a luta também racial, em relação à escravidão, principalmente. E nesse período aqui, as leis, depois que os escravos eram libertos, elas estavam sendo instituídas para tirar, basicamente, eles da sociedade. Então, muitas leis separatistas, o lema era iguais, mas separados, né? Então, assim, a gente vê que é o mesmo período, isso aqui é o mesmo período de história. Então, essas mulheres, elas só, digamos assim, elas lutavam pelo direito das mulheres, mas aqui a gente vê a opressão que elas continuavam sofrendo. Uma classe das mulheres, e se uma mulher sofre, todas sofrem, continuavam sofrendo, que eram as mulheres pretas e as pobres também. Eu acho que aqui não cita, mas uma questão importante a falar que as pobres e as negras, elas não votavam, elas não foram inclusas aí nessa 19ª emenda, digamos assim, pela sociedade mesmo, né? Vocês têm algo a comentar sobre isso? Então, essa é a 19ª emenda, né? A 14ª, ela já fala sobre os direitos civis. Sim. Inicialmente, o ativismo maior era racial. Depois, realmente feminista. A briga das mulheres para alcançar espaços, né? E depois
né, do LGBTQIA+. Enfim, isso aí você vê, a gente está agora na 19ª já. Então, já Sim. lá na 14ª já existia isso. É claro que cada tempo foi avolumando entre aspas, problema. Inicialmente, era racial. Num dado momento, quando conseguiram mais avançar com essa coisa racial, veio também a questão feminista. Mas, na questão feminista, as mulheres negras eram silenciadas. Exatamente, continuavam sendo silenciadas. Então, depois aí de 1919, como acho que foi isso que a gente leu, né? 19, lá no tempo pouco depois também, né? De Luther King, de Malcolm, já existia essa briga feminina, entendeu? E já eram sufocadas também, mesmo depois do movimento. É verdade. Quando você falou a respeito das primeiras 5 mulheres, eu estou divagando aqui, não li sobre, é só, talvez, acho eu, para agregar pessoas, às vezes a gente abre mão de algumas situações, de alguns pilares. Sim, é verdade. A igreja, né? Assim foi a igreja no mundo. Se você quer aumentar o número de adeptos, você começa a Você tem que baixar a norma. Baixar a norma. Agora, eu não sei se foi lá desde o início que elas baixaram depois as normas, porque não sei, para agregar, para juntar mais pessoas, ou se isso foi se perdendo pelo caminho. Mas acontece muito. E talvez também, agora, falando daqueles estereótipos que colocaram das mulheres, depois dos 50 anos, eram mulheres que não tinham se casado, porque as mulheres casadas, provavelmente, eram oprimidas pelo marido para que não se juntasse a esse movimento. Com certeza. Então, as que não estavam casadas tinham essa voz, poderiam falar, né, mais ativamente. Eu não tinha um marido que oprimisse ou que impedisse as de falar. Faz isso, todo assim, sentido. Né? Faz todo sentido. Se ela não casou, é porque ela é feia? Sim, exatamente. Mas esse é o sexismo puro, né? E também a sociedade mesmo. A sociedade mesmo. Uma questão trouxe a outra, como você falou. Uma opressão derrubada, entre grandes aspas, né? Entre grandes aspas, derrubada teoricamente, que foi a da escravidão, por exemplo, levanta outra, e assim sucessivamente. Exatamente isso. A gente vai falar um pouquinho dos direitos civis também. Aqui a gente vê 1963, aqui a gente já avança um pouquinho, e eu quero falar um pouco sobre a segunda onda. Aqui a gente já vai entrar nessa segunda onda feminista, que foi marcada por um livro publicado que se chamava Mística Feminina. Esse livro foi publicado, escrito, né, e publicado por Beth Friedan, e eu peço para que alguém leia para a gente discutir um pouquinho sobre isso. A mística feminina investiga como foi construída e mantida a norma social que define mulher a partir de uma existência frívola, consumista, devotada ao lar, ao marido e aos filhos, e ao qual ela estaria fadada. Publicado originalmente em 1963 nos Estados Unidos e em 1971 no Brasil, o livro retorna às livrarias em sua edição comemorativa de 50 anos, com textos inéditos da autora Beth Friedan. Nesta obra pioneira, a partir de entrevistas, questionários e vasta bibliografia, Friedan identificou um sintoma social que denominou problema sem nome, um vazio existencial que afetava mulheres heterossexuais, brancas, estadunidenses, moradoras de subúrbios de classe média, que não podia ser suprido por um casamento perfeito, pelo alto padrão de vida ou por filhos, e que elevou os índices de alcoolismo e transtornos mentais nos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Obrigada, Pedro. A gente vê aqui um cenário bem importante, um cenário que é provocador, porque isso tudo aconteceu, esse livro foi escrito após a Segunda Guerra Mundial.
E a Anciã Tess comenta um pouquinho em relação a como as mulheres se sentiam aí. Por que, né, que elas se deram conta de que estavam sendo basicamente escravizadas, né? Falando em outra palavra, que estavam sendo oprimidas, uma palavra mais correta. Isso porque o que aconteceu? Os homens, eles foram para a guerra. Todos os homens, praticamente, foram para a guerra e elas ficaram. Elas ficaram nas cidades, elas ficaram nas fábricas, elas passaram a trabalhar fora, passaram a ocupar espaços que eram masculinos, teoricamente masculinos, e elas viram que podiam. Elas viram que... Porque, assim, é aquela coisa de que quando você está sendo oprimido e nunca viveu outra coisa, outra situação, você não se dá conta de que está sendo oprimido. Claro, muitas mulheres se deram conta muito antes, né? Mas eu digo a sociedade como um todo. Aqui o livro aponta um problema real, um problema que estava acontecendo, não era coisa inventada pela Beth, não era uma coisa da cabeça dela, era uma coisa, um problema social mesmo. Então, o que fez tantas mulheres abrirem os olhos e começarem a... aqui o livro, essa partezinha aqui, né? Como se fosse a sinopse, não diz que elas lutaram pelos seus direitos ainda, mas diz que elas passaram a ter depressão, passaram a ter uma vida vazia, né? Passaram a entender que a vida delas era vazia, basicamente, porque elas eram oprimidas e elas passaram a entender que elas eram oprimidas. Então, por quê? Porque quando esses homens voltaram, simplesmente era como se elas não tivessem existido ali, como se elas não tivessem tocado os negócios, como se nada tivesse crescido, como se tudo, né, tivesse parado, como os homens deixaram, e quando voltaram, retomaram tudo e as mulheres voltaram para suas casas. Só que elas não estavam mais satisfeitas com isso. Então, isso culminou ali na segunda onda do feminismo. E aqui a gente passa para mais um marco aqui na nossa linha, 1963, que é a mística feminista, a segunda onda. E o livro não tem esse título, tá? É só um parênteses aí que eu abro para a gente marcar onde foi cada onda. O título mesmo era Mística Feminina. Dentro desse espaço, dentro aí desse gap entre a segunda e a terceira onda, acontecem muitas coisas, bastante mesmo. E uma delas, justamente, é a Lei dos Direitos Civis, que só foi realmente determinada em 1964. E ela, como a Sani falou, ela não se trata só de gênero, ela não se trata só da luta feminista, né? Ela se trata da luta como um todo, como aqui fala raça, cor, religião, sexo, nacionalidade. Então, várias causas aqui foram englobadas, mas aqui a gente usa para a pauta feminista porque foi uma conquista muito importante também. Alguém pode ler? A Lei dos Direitos Civis de 1964 é uma legislação que virou um marco nos direitos civis e trabalhistas nos Estados Unidos, que proíbe a discriminação com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade e, posteriormente, orientação sexual e identidade de gênero. Ela proíbe a aplicação desigual dos requisitos de registro eleitoral, a segregação em escolas e alojamentos públicos e a discriminação empregatícia. Foi considerada como sendo uma das conquistas legislativas mais significativas da história americana. Essa lei pôs fim aos diversos sistemas estaduais de segregação racial conhecidos por leis de Jim Crow, e foi promulgada em 2 de julho de 1964, estabelecendo um marco legal naquele país. Ou seja, dá para perceber o quanto é recente tudo isso? A Lei dos Direitos Civis foi um marco tão importante na história de tantos movimentos, mas só veio acontecer em 1964, ontem. Obrigada, irmã. Irmã, não. Obrigada, amiga. Então, o que acontece aqui? A luta feminista também tem uma grande conquista,
que teoricamente, pelo menos na lei, né, a gente sabe que a segregação acontece até hoje, mas pelo menos na lei foi ali determinado que não teria mais discriminação com base em nenhum desses aspectos naturais até, né? Então, a gente vê aqui que a segunda onda do feminismo já trouxe isso. Percebem que é um ano depois? Aqui o livro foi publicado em 63 e a Lei dos Direitos Civis foi promulgada em 64. Então, um ano depois, essa lei foi instituída. E a gente vê também um termo sendo aqui levantado, que é um termo muito importante para a nossa história também, muito importante para realmente para o feminismo, que é a interseccionalidade. Esse é um termo que eu quero introduzir para trazer outro ponto aqui para a gente. Esse aqui é mais curtinho, eu vou ler. O termo interseccionalidade veio para descrever a ideia de que as mulheres experimentam camadas de opressão causadas, por exemplo, por gênero, raça e classe. Foi introduzido por Kimberly Williams em 1989, era uma mulher, tá, gente? E foi na terceira onda que o conceito floresceu. Então, aqui a gente já vai caminhando para a terceira onda. Já vou aqui abrir uma introdução para essa terceira onda que aconteceu, que foi marcante também. Para o marco, assim, que definiu a terceira onda, que realmente se começou a usar esse termo, foi um marco bem importante na história dos Estados Unidos. Um juiz chamado Thomas foi acusado por uma advogada, Anita, de assédio sexual. E isso foi à corte, isso foi à Suprema Corte, isso foi julgado, mas o que aconteceu foi que ele foi absolvido e ele passou a ser juiz da Suprema Corte. Então, é um caso bem sério, bem doloroso, foi um caso bem sensível, a gente tem ali relatos na história, e culminou na terceira onda. Justamente foi um evento trágico que despertou, digamos, as feministas novamente. E aí, diante desse caso, a ativista Rebecca Walker, ela escreve um artigo para uma revista feminista chamada MS, que é bem importante e marca realmente a terceira onda. Ela fala assim: escrevo isso como um apelo a todas as mulheres, principalmente as da minha geração, que a confirmação de Thomas na Suprema Corte sirva para vos lembrar, tal como a mim, que a luta está longe de terminar. Que essa rejeição da experiência de uma mulher te leve à raiva, te transforme esse ultraje em poder político. Eu não sou uma feminista pós-feminismo, eu sou a terceira onda. Então, aqui é a primeira vez que esse termo terceira onda aparece. E aqui a gente realmente tem um marco na história da terceira onda acontecendo. Aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem que é justamente do juiz, do Thomas, e aqui ao lado a Anita Hill, que é a advogada que o acusou, né, que foi abusada. E eu quero que vocês notem que ele é negro. Eu quero realmente que vocês notem isso. Por quê? Porque eu quero voltar aqui ao termo interseccionalidade. Esse termo diz o quê? Que a mulher experimenta camadas de opressão, causada, por exemplo, por gênero, raça e classe. Vocês percebem, assim, realmente camadas de opressão na sociedade? Alguém quer falar sobre isso? Bom, eu não posso falar por experiência nem nada, mas eu tenho visto. Uhum. Vou falar do pior, né? Que às vezes é mais fácil ir para o pior, que é mais visível, mais Sim. sutil, deve estar em todos os níveis. Mas, por exemplo, a gente conhece que o Brasil é um dos países que
tristemente, mais pessoas trans morrem no mundo. Sim. E especialmente pessoas trans negras. Então, tem uma camada de camada de camada. Então, é raça, é gênero e orientação sexual. Especificamente o aspecto da transexualidade. Se torna muito mais difícil, às vezes, alcançar a igualdade, porque o feminismo ele luta pela igualdade, né? Para as mulheres, Sim. pela equidade, enfim. Mas quando uma pessoa, ela quanto mais vulnerável a situação da pessoa, se ela é muito pobre, enfim, não tem oportunidades, uma pessoa negra tem que enfrentar o racismo, mais difícil se torna que essa pessoa alcance essa igualdade. Então, tem pessoas que, têm toda a informação, a oportunidade, estudo, vão poder se tornar profissionais e tal, ainda vão sofrer sexismo, porque isso está no âmago, né, da sociedade, mas ainda assim elas vão estar mais perto de alcançar uma igualdade, né? E enfim, de ter seus direitos como mulher e ser humano garantidos, digamos assim. Exatamente. Obrigada, gente. Pode falar, Sandra. Nesse caso aí, não sei se seria isso, acredito que seja, você vê o seguinte, se fosse o caso de uma mulher branca acusando um juiz negro, é muito provável que ele fosse punido. Sim. Né? Agora, como o assunto é entre dois negros e assim, é verdade. Neste caso uma advogada e um juiz, né? Não é também uma pessoa muito contra outro que é bem socialmente, né? Ele caiu para cima, né? Ele não foi promovido, né? Exatamente. Isso é bizarro. Bizarro. A ex-repórter, né? A Glória Maria, ela trouxe uma frase muito importante. Ela fala o seguinte, que ninguém blinda o racismo, mas a mulher negra se torna vulnerável nessa situação. Ninguém Era protege. isso que eu queria. Sim. Ninguém blinda o racismo, mas a mulher negra é a que mais sofre. É claro que, como Lara e Pedro colocaram, aí será uma mulher negra e trans, será uma mulher negra e gay, só piorando. Sim. Piorando que eu digo em relação a essa visão da sociedade. Se ela é uma mulher trans e pobre, então, aqui no Brasil, se ela não for nordestina, essas coisas são agravantes. Com certeza. Era exatamente isso que eu queria. Era exatamente a fala da Sani. Pode falar, Joaquim. Eu acho igual que, nesse caso aqui, se tivesse sido uma mulher branca, ela poderia ter o grande risco de perder o juízo. Por quê? Porque o sexismo é pior que o racismo agora. Sim? Então, isso acho que sempre foi pior. Então, em que sentido eu estou falando isso? Que sempre quem vai perder por sobre um homem vai ser uma mulher. Então, se tem duas pessoas, uma é mulher e outra é homem, não importa a cor, quem vai perder vai ser a mulher. Sim? E isso eu acho que é muito importante para destacar nesse momento particular. Que o sexismo é a pior das coisas. Eu quero abrir um ponto aqui de justamente camadas de opressão. A gente vê ali o homem branco e hétero no topo das pirâmides social, digamos assim, da opressão. Então, o homem branco e hétero, ele oprime o homem negro, ele oprime a mulher branca e ele oprime a mulher negra. E aí vem o homem negro. O homem negro, ele consegue oprimir a mulher branca e consegue oprimir a mulher preta. Claro que muitas vezes ele é oprimido também pela mulher branca. Percebe? A mulher branca, ela também tem quem oprimir. Ela tem como oprimir o homem negro, muitas vezes, e a mulher preta. E a mulher preta, quem que ela tem para oprimir? Entende?
aí a gente vê a camada de opressão. Por isso que quando a Lara fala de equidade, eu acho que essa é a palavra-chave que tem que estar muito presente na nossa cabeça e no nosso ativismo. Porque a luta, a causa feminista, ela a nossa causa feminista, né, no caso, ela abrange todas as mulheres, inclusive a gente é feminista radical, realmente. E a feminista radical, ela justamente entende a sociedade e como um todo, né? Ela não vê o indivíduo como o liberal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, se der tempo. Mas aqui a gente vê a questão da equidade também. A minha luta é diferente da luta de uma mulher negra, entende? Então, as camadas de opressão, elas devem ser respeitadas para que a gente consiga olhar pelo ponto de vista da equidade, justamente, de onde a gente coloca maior esforço, digamos assim. Então, a gente vê um caso aqui muito sério, muito forte, onde uma mulher mais uma vez perdeu e isso culminou na terceira onda. Esse era um ponto que eu queria fazer. Recente, né? Recentemente a gente tem uma mexicana que foi denunciar o abuso, ainda deu 6 chibatadas. Ela foi denunciar o abuso sexual e ela ainda, acho que vai ter que pegar 7 anos de prisão, mais 100 chibatadas. Meu Deus. São 2 pessoas brancas nesse caso. É uma coisa absurda, é uma coisa agora, que existe muito, está muito presente na nossa sociedade. Uma questão que até o Joaquim colocou, mas realmente o sexismo hoje, assim, no nosso período, é ele que é a mola mestre, né? Mais do que o racismo. Contudo, por motivo de colonização, essa situação no Brasil não é tão quanto o que ele colocou, a respeito do homem negro com a mulher branca. O homem negro pode oprimir a mulher branca. Eu acho que vai depender da sua situação financeira. E olhe lá, porque dentro da nossa colonização, o que aconteceu? Na colonização, os homens chegaram primeiro ao Brasil. Os europeus chegaram primeiro ao Brasil e quase não tinham mulheres brancas no Brasil. Tá? Chegaram aos poucos. Então, o que tinha aqui muito eram as indígenas e as mulheres negras que vieram nos navios negreiros. Escravas. Uhum. As escravizadas. Então, esses corpos femininos negros eram as estupradas. Então, a mulher negra sempre foi preterida desde a colonização. O homem negro sonhava em alcançar a mulher branca. O homem branco queria casar-se com a mulher branca. E a mulher negra só serviria como estupro, entendeu? E até hoje você observa que o homem negro busca essa mulher branca. Os casais interraciais hoje são mais visíveis do que os casais preto-preto. Pode ter, sim, o casal branco e branca, e o casal preto e preta é mais difícil hoje, porque desde a colonização o homem preto se envergonhava pelo estupro da mulher preta e desejava a mulher branca, até porque ela era um passaporte para ele. Então, os homens pretos pensavam, vamos ter filhos brancos, filhos mais claros, vamos clarear a família, e é até um assunto que a gente fala até hoje. Vou clarear a família. Isso acontece muito de um homem preto com a mulher branca. Poucas vezes a gente já vê uma mulher branca com um homem preto. Claro que temos muito no Brasil, porque o Brasil é o segundo contingente maior de população negra no mundo. Tá? Mas, ainda assim, a mulher preta é preterida, inclusive ao homem preto. É verdade, exatamente. Ela está realmente ali na base da opressão. E a branca, aqui no Brasil, de acordo com a nossa colonização, não é tão comum. Claro que vai acontecer, mas não é tão comum. Obrigada, Sani. O último ponto que eu quero fazer em relação à terceira onda, que a gente vê o marco dela em 1991, é que aqui começou realmente a confusão. A anciã Tessa, ela usa esse termo realmente, começou a confusão. Daqui que ficou mais marcado, mais evidente a divisão dentro do feminismo. E aqui a gente já mudando um pouco de assunto, a gente vê 3 tipos de feminismo. Eu vou falar bem rapidinho, que é só um repasso, os meus pontos já foram dados, mas esse ponto aqui é importante para a terceira onda. Esses 3 tipos de feminismo aqui,
eles foram mais evidenciados, eles ficaram mais à mostra depois da terceira onda. Aqui começou realmente a divisão. Então, aqui o feminismo cultural, o liberal e o nosso radical. E aí a gente vê uma diferença gritante entre eles, não parece que veio da mesma fonte, não mesmo. O cultural, ele não vem de cultura social, não vem de cultura de povos, digamos assim, brasileiro, argentino, não é esse tipo de cultura, vem da cultura feminina e masculina. Basicamente, o feminismo cultural, ele defende que as diferenças entre homens e mulheres, elas devem ser ressaltadas e realmente esqueci a palavra. Exaltadas e glorificadas, digamos assim. Não é bem essa palavra, mas é uma similar que eu queria usar. Então, esse feminismo aí fala um pouco sobre as diferenças não só biológicas, mas culturais também entre homem e mulher, que estão certas e que são boas para a sociedade. Essa claramente não é a nossa. O liberal, ele já se trata um pouco mais do indivíduo. Então, se eu, mulher, me empodero, eu acabo empoderando todas as outras. Então, claro que envolve muito mais coisa, né? Mas eu estou trazendo aqui as coisas chaves, assim, as coisas mais básicas. Ela parte do individual para o social. Então, eu tenho que me empoderar, ou se aquela mulher se empoderou, que bom, vitória feminista, porque aquela mulher está no poder, ou eu me tornei, né, uma mulher poderosa, digamos assim, então todas ganham com isso. Não só isso, tem várias outras coisas, parte de uma questão social bem forte ali, é um feminismo mais confortável, digamos assim, que a gente não precisa mudar tanto. Daisy? Oi? Pode falar. Oi, Rai. Não, só para ressaltar que, como a gente conversou isso no sábado, que esse feminismo liberal, ele está mais atrelado ao feminismo comercial, né? Exatamente. É aquele feminismo que dá direito a ser e fazer o que você quiser, mesmo que o que seja feito ou seja falado, enfim, reforce o patriarcado. Sim, não é ou fira outra mulher. isso. Ou machuca outra mulher. Não é consideração à luta política, mas sim a celebração do poder, somente. A liberdade, Exatamente. mais sobre liberdade do que sobre política, causa. A liberdade, exatamente. Obrigada, Rai, maravilhoso. É bem gritante a diferença do liberal para o radical, porque o radical é o extremo oposto. O radical, ele defende que, mesmo que uma mulher ela se empodere, se muitas outras estão sofrendo, na verdade, até se uma está sofrendo, todas sofrem. Então, se o patriarcado ele não for eliminado da vida de cada uma, e principalmente do político e social, todas as mulheres continuam sofrendo. Tem um texto que eu estava lendo agora há pouco, que me chamou muita atenção, uma parte que diz que se uma mulher realmente, se você pode dizer a você mesma quantas vezes você quiser que você é livre, que você é liberta do patriarcado, que você, enfim, você pode dizer quantas vezes você quiser, mas se a mulher do seu lado está sofrendo, você não é livre, porque o patriarcado ainda existe, ainda está lá. Então, o feminismo radical, ele parte do todo e volta para o indivíduo. É daí que vem a frase, o pessoal é político. Se eu não me engano, é pessoal. É pessoal? Vocês me corrijam se eu estiver errada. É isso sim. É isso, não é? Eu queria fazer um comentário também. Eu Pode acho falar, muito Lara. importante e a tese, ela cada vez mais martelando esse ponto e falando como isso é fundamental. Como a maioria do mundo está no feminismo liberal ou do cultural, mas não só do mundo. Esse movimento, e a gente pode olhar para o Brasil
E nós tendemos a agarrar o liberal e não ir para o radical, porque o radical, ele é radical. Radical tem a ver com raiz. Ele vai para as raízes do sexismo e ele nega, ele diz que você tem que quebrar a sociedade, não é reconstruir a partir da estrutura que a sociedade já tem. Você tem que quebrar tudo, questionar tudo e construir novamente, negando padrões sexistas. Enquanto o liberal, ele diz assim, se você se sente empoderada usando maquiagem, se você se sente empoderada sensualizando, se você se sente empoderada, enfim, em determinadas coisas, faça, seja livre, isso realmente te empodera. Já o radical, não. Ele questiona por que você precisa usar maquiagem? Por que você sente essa necessidade de esconder? Eu nunca uso, mas de vez em quando eu gosto. Mas por que isso não existe? Não é um questionamento que impera para os homens. Por que os homens não têm essa necessidade de aleatoriamente expor o corpo, de ficar se depilando e não saem com uma bermuda se não tiverem com a perna lisa? Enfim, por que tem tudo isso? Faz sentido? Realmente, isso não... Apesar de que eu teoricamente gostar, sempre gostei, é natural de mim gostar de maquiagem, de sei lá o quê, por que essas pessoas que gostam tanto disso, 99% das vezes são mulheres, ou às vezes nos máximos tem um pouquinho mais de gays, que enfim, que também estão mais voltados a isso. A gente tem que questionar, e se é um padrão sexista, não importa se eu gosto, se a minha cultura, se o meu coração diz que é bom, se eu acho que seja, enfim, lucrativo, o que quer que seja, eu tenho que negar e realmente viver uma vida negando todas as formas de sexismo, sabe? Realmente radical, que vá e que continue se questionando e indo até a raiz, e não se conformando com a superfície. Amém. É exatamente isso. Vocês veem a diferença gritante que tem entre eles, e assim, a gente precisa realmente estudar cada um para entender o porquê que a gente é radical, porquê que a gente vem da raiz do problema realmente, e porquê que esse é o mais coerente, principalmente em relação à nossa vida com Deus. Pode falar, Sani? Pegar esse gancho da Lara, a respeito do feminismo radical, concordo, entendeu? Mas eu gostaria de fazer colocar, né, para que vocês pudessem também ver o quanto é sofredor para a mulher negra que passou a vida inteira se entendendo como feia. Porque dentro dessa sociedade machista, patriarcal, foi colocado que os fenótipos negros são feios, que o cabelo crespo da mulher negra é feio, porque o homem raspa, né, e tá ok. Ele vai lá, faz bolinha branca, ele faz platinado e tá ok. Já a mulher negra, eu estou hoje aos meus 45 anos. Eu, desde pequena, minha mãe falava do meu nariz. Então, a minha mãe é neta de sírio-libanês, filha de sírio-libanês, com a mulher negra. Mas ela tem os fenótipos finos do meu avô. Então, ela falava que tinha que botar um pregador no nariz, para ele ficar fino, entendeu? Que tinha que alisar o cabelo, como toda a sociedade cobrava isso da pessoa negra, alisar o cabelo. Então, a gente preto e preta, né, mas a mulher preta principalmente, tinha que entrar num padrão maior ainda, porque a mulher branca já estava dentro do padrão pré-estabelecido. Sofre, entendeu? Sofria e sofre dentro dos padrões que eram estabelecidos. E a mulher negra que estava fora desses padrões é obrigada a alcançar esse padrão. Então, assim, não é simples, na minha visão, né, buscar a raiz, porque a gente já cresceu com o olhar que a gente é feio. Então, desconstruir isso tudo, eu sei que esse que é o certo, mas não é tão simples para a mulher negra, na minha visão. Sim, existem questões humanas, né, também. E é tudo uma desconstrução. A gente está em desconstrução. Tem pouquíssimo tempo que a gente tem assim, se a gente para pensar e olha para trás, tem pouco tempo que a gente começou a estudar realmente profundamente, entender o que significa ser uma feminista radical. Então, até a gente desconstruir esses padrões também é paciência. Deus e a gente tem paciência
Então, é buscar a raiz e entender qual o seu tendão de Aquiles, digamos assim, e desconstruir. Então, eu só queria, assim, fazer mandar um coraçãozinho coreano para a Sânia agora, sabe? Porque ela realmente falou, incrível como que isso parte de uma outra mulher negra, né? Ela realmente falou exatamente tudo que eu sinto, penso, passo, vivo. Então não é coincidência, né? E eu sou mais nova. Então, assim, é recente o que ela, a vivência dela que ela colocou aí, né? De aceitação, de traços e tudo mais. E no meu caso é ainda mais recente, né? Eu tenho 26 anos. E mesmo assim, é muito fácil, resumidamente falando, eu falei isso no sábado, né? É muito fácil colocar em teoria, né? Assim, colocar na mesa, em xeque, o que deve ser feito com relação ao feminismo radical. Porque ele é indiscutível, não tem o que contestar, né? Mas em teoria, porque na prática é muito difícil. É quase impossível, sendo bem sincera, porque são anos de construção a nosso desfavor, contra a gente. E isso, sim, se agrava para mulheres pretas. Isso acontece com as mulheres, mas, sim, com certeza absoluta, se agrava para mulheres pretas. Porque tudo em nós era muito pior. Então, é como se tivesse vivido ontem, né? Olhar para a coleguinha de cabelo longo e liso, e todo mundo elogiando a coleguinha de cabelo longo e liso, e todo mundo fazendo penteados nela no meio da sala de aula, e todo mundo passando a mão no cabelo dela, e você querer viver aquilo. E não dá para viver aquilo, você não nasceu assim. E todo mundo elogiar aquela menina do seu lado, e não te elogiar. Várias vezes. Inúmeras. E toda a televisão, todas as atrizes, todas as cantoras, todas as apresentadoras, sempre brancas. Aí entra num negócio de brinquedo, só tem boneca branca, só tem Barbie loura. Você não existe. Então agora, né, a gente foi falado aqui, né, sobre a Anitta, sobre várias pessoas, mas é assim, a gente agora bater no peito e falar assim, não, eu sou linda assim, eu me aceito. Gente, assim, né, existe uma humanização aí que, ao meu ver, além da mensagem, tá, esse meu parecer pessoal, precisa ser respeitada, senão a gente vai surtar. Pelo menos por mim, né? Vou colocar minha vulnerabilidade emocional aqui. Porque eu não vou conseguir, assim, desse jeito tão fácil, tão rápido, tão prático, tão papo, aceitei mensagem, pratiquei. Não, não é assim. Infelizmente, não é assim. Entendeu? Então, é tão sério o negócio, é tão profundo, que vai levar tempo também. E aí, foi o que eu falei no sábado, né? Só para finalizar. O fato de a gente não conseguir ainda, como a Lara falou, por que os homens não conseguem? Porque há milênios eles não foram exigidos, né? A gente sabe, né? Eu Lara e todas nós aqui, todos nós. Mas, assim, por que a gente agora, né? Quem não consegue ainda? Não é porque a gente não aceitou a mensagem. Não é por isso, né? Não estou dizendo que alguém disse que era, só estou, né, falando a minha parte. É porque a gente não consegue. É uma questão de capacidade emocional, psicológica. Vai além do espiritual, nem tem a ver, sabe? Eu já aceitei feminismo radical na minha vida. Mas isso é uma coisa que vai avançar a passos de formiga, porque esse é o meu ritmo. Eu não consigo fazer isso sem me lesar profundamente. Mesmo com terapia, mesmo com toda a influência de feminismo radical das páginas que eu sigo, dos programas que eu consumo, né? E mesmo com a mensagem. Não é fácil assim, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia, igual você falou, Leise. Trabalhar todos os dias, mas não olhar isso como não aceitou a mensagem. Ah lá, tá vendo? Não aceitou, não que não possa existir isso. Só um adendo assim que eu tô fazendo que eu acho muito relevante, porque isso não é uma verdade, pelo menos não para mim. Irmã, você me permite falar rapidinho, 1 minuto só sobre isso? Que eu achei fantástico o depoimento da nossa colega aqui. Irmã Alexa? Posso falar rapidinho? Pode, sobre o que ela falou? Olha, eu amei esse depoimento, entendeu? Porque eu tive uma prova viva. Eu tive uma ex-namorada negra, linda, intelectualmente perfeita, e que ela abriu o coração dela, que a mãe dela batia na cabeça dela, porque o cabelo dela era afro e difícil de pentear. E ela fazia terapia, para você ter uma ideia, ela tem doutorado pela USP,
de tão inteligente Todas que ela é. as negras Sabe o apanharam. que ela Todas. fez? Sabe o que ela fez? Eu falei para ela, ó, ela estava pensando em raspar o cabelo dela. Eu não sabia como lidar com o assunto, porque para mim ela era linda. E aí eu falava para ela, se você raspar seu cabelo, eu te ajudo, eu raspo o meu também. Eu falava assim para ela, assim, eu tinha mais amizade do que eu era minha ex-namorada, não estava no movimento. E eu tive essa experiência que a nossa irmã, desculpa chamar irmã, não lembro o seu nome, falou agora. Porque na prática, a dor que ela levava desde a mãe dela para o meio acadêmico e tudo, como é que ela, até a dificuldade de pintar o cabelo dela, entendeu? Aí uma vez ela falou, Alex, eu estou trabalhando isso, eu vou raspar meu cabelo. Eu até falei assim, eu raspo com você, se isso for te fazer feliz, porque eu não tenho esse problema que ela tinha. Entendeu? E eu não me vanglorio não, porque eu acho ela até mais inteligente do que eu. Mas, assim, isso que a irmã falou, enfim, desculpa, eu não lembro do nome. Sani? Não, foi a Sani. A Rayane. Rayane falou, é a prática mesmo. Eu até achei legal ela falar isso, porque isso acontece com as minhas amigas negras que têm essa questão, que são lindíssimas para mim, são lindíssimas, os alemães vêm para cá, adoram elas, mas o Brasil tem esse negócio, né? E também acho que é americano, não sei exatamente, isso eu não tenho. Não, mas obrigada, irmã. Deixa, o Joaquim queria falar. Vou só deixar ele falar. Opinião. Obrigada, irmã. Pode falar, Joaquim? Eu acho que quando a gente olha para o feminismo radical, um dos pontos, e eu acho que talvez é um dos pontos mais rasos, é a questão do maquilhagem, sim? Mas se a gente vai ver em profundidade o feminismo radical, eu acho que a gente teria que começar por outro ponto, que é compreender bem o feminismo radical e que é o que ele procura, sim? Que é eliminar essa diferenciação por uma questão do sexo de nascimento, sim? Então, eu acho que esse seria nosso primeiro ponto, e principalmente para toda mulher que está passando e sofrendo com essa questão. Então, o maquilhagem é um ponto? Sim, é um ponto. Mas não é o principal. Então, por que a gente vai começar a se torturar por essa questão se temos outras coisas para ver que vão gerar as bases, fundamentos, os alicerces para poder ir construindo com relação ao feminismo radical. Então, eu acho que a gente está tentando colocar a última tijolo do telhado, mas estamos esquecendo de procurar qual é o alicerce do feminismo radical. A gente vai chegar naquele ponto, mas primeiro começar pelo ponto principal, que é que não existe diferenciação, ou não teria que existir uma diferenciação pelo nosso sexo. Eu acho que esse é um tema bem interessante, mas esse ponto que é um tema meu que a gente necessita realmente muito discutir ele, porque é um tema profundo, mas quando o Joaquim vem e fala da maquiagem, fala que isso não tem, isso é muito superficial, a gente não deveria começar por aí, também concordo que talvez a parte de começar por aí, mas a questão da aparência tá no cerne. Por que os sufragistas eram consideradas feias e desenhadas como feias? E até hoje, as feministas são as feias, desleixadas, peludas, enfim. Porque o cerne é o valor da mulher, que é inferior ao homem. E o valor da mulher está ligado à aparência, está ligado ao potencial sexual, está ligado, enfim, ao potencial de serviço doméstico, de cuidado. Então, quando tem uma mulher, uma Luísa Sonza, uma Anitta, não acho que a gente tem que ficar atacando pedra nessas mulheres, mas que infelizmente estão fazendo sucesso, parabéns para elas, têm seus talentos, parabéns para elas, mas elas se hipersexualizam, elas não representam o meu feminismo, e elas têm uma aparência completamente padrão e buscam uma aparência completamente padrão em diversas áreas. Não estou aqui para julgar elas, mas eu quero lembrar que elas não são nossa referência em termos de feminismo. Não devemos ficar, mais uma vez, julgando, e nosso foco não é tacar pedra nelas, enfim, mas a gente tem que ter essa percepção muito clara, entendeu? Que elas não são nosso padrão de referência e que a aparência precisa, sim,
está nesse cerne sobre o nosso valor, que o nosso valor não está sobre a nossa aparência. Eu acho que, claro, eu entendo que tem a interseccionalidade, tem pessoas que sofrem muito mais, mas assim, eu posso dizer que a minha vida inteira eu sofri de alguma forma familiarmente por não ter um corpo tão padrão, parece que eu tenho um corpo muito próximo do padrão, mas por não ser tão padrão quanto das minhas familiares próximas, que digamos assim, eu era mais gordinha não, menos magra do que elas, e eu sofria minha vida inteira, e sofro até hoje de comentários em relação à minha aparência, e enfim, né, e algumas decisões pessoais que eu tomo de não querer estar num padrão que não faz sentido. E sofro, eu acredito que eu vou sofrer a minha vida inteira de pessoas próximas que eu amo e que me amam essa pressão. E eu entendo que o meu protesto com a minha estética, ele é um protesto que é uma imagem, digamos, talvez não seja o cerne, mas que aponta para a essência do feminismo radical, que o meu valor não está ligado à minha aparência. E isso é só uma transposição física, isso me liberta, porque eu sei que eu tendo olheira ou não, tendo barriga ou não, tendo... Quais foram os defeitos que eu tenho ou deixo de ter? O meu valor não está ligado a isso, assim como o valor de um homem não está ligado. Se ele tem, sei lá, umas marcas no rosto que ninguém nota, se ele tem mais ou menos pelo, mais ou menos gordura ou músculo, ninguém percebe isso para o homem. O valor do homem não está nisso, assim como o meu valor. E não me adequar a esses padrões intencionalmente, mesmo que eu tenha uma pressão diária, porque todos nós somos mulheres e cada um, né, tem seus níveis, até pelo seu entorno familiar e, enfim, de pessoas próximas, isso é uma forma libertadora, é uma forma de demonstrar ao mundo, mas me liberta, me lembra todos os dias que o meu valor não está na minha aparência, meu valor não reside nisso, o valor da minha alma é inenarrável. Então, pode não ser o cerne, eu usar uma maquiagem ou não, mas diz muita coisa, representa muita coisa e simplesmente é forte para o mundo e é libertador para mim. E ainda representa igualdade. O que a Lara fala é sempre 100% Cristo, mas também será 100% Cristo se eu tiver empatia com a minha amiguinha que tem problema com o cabelo dela e nem o que eu tenho que raspar junto ao lado dela para aprender que isso não é o mais importante. É só isso que eu queria dizer. Essa aparência não deve valer mais do que a nossa meta. A Anitta não é minha referência, nem referência nossa. Infelizmente, apesar dela ser vegana, de esquerda, ela também está sofrendo por esse sexismo louco que não tem nada a ver com Cristo. E as nossas irmãs do movimento, quer dizer, nossas amigas do movimento, a gente tem que ficar lado a lado com elas e mostrar que a beleza está em Cristo, a mesma que eu quero que cresça dentro de mim, mais do meu cabelo do que minha cor da pele. Eu acho que, assim, estamos falando sobre diferentes pontos, mas eu queria destacar talvez dois. Talvez em primeiro lugar, que eu, por exemplo, aqui no Brasil não sou uma mulher preta, talvez eu não tenho lugar de fala. Porque me he encontrado com pessoas que me falam que eu sou branca. Então, isso muitas vezes me fez sentir que eu não poderia falar sobre o racismo porque eu não experimentei isso. Por exemplo, na Argentina, eu sou preta, eu não sou branca. Obviamente, eu não sofri o racismo que sofreram muitas mulheres aqui no Brasil, mas eu acho que meu medo é que a gente sempre perda o ponto que o teste não é racismo, sino sexismo. A raiz sempre foi sexismo. Então, meu medo sempre é esse. Mas aqui no contexto do Brasil, sobre o que falou a Sani, a colonização, tudo que sofreram homens e especialmente mulheres pretas. Mas eu acho que a gente não tem que perder esse foco, porque se a gente perde esse foco, se a gente não compreende qual é o teste, a gente vai falhar no teste. E é algo que a ANSIATES sempre está falando, que o teste não é racismo, é sexismo. Por quê? Porque a gente ainda está focando em outras coisas. Por isso, constantemente, temos essa mensagem da ANSIATES que o teste é sexismo. Então, eu acho que
que seria bom se podemos refletir sobre isso, sobre o que está nos nossos pensamentos. Eu concordo que a gente tem que ser empática. Jesus era empático. E eu acho interessante que Jesus, mesmo ele sendo homem, ele conseguia compreender muito bem as mulheres. Então, eu, sendo mulher branca, ou a Anciaté, sendo mulher branca, ela pode compreender muito bem a dor das mulheres pretas. Por que estou falando isso? Porque tem muitas mulheres que falam que a Anciaté não consegue compreender as experiências das mulheres pretas porque ela não é branca. Mas como Jesus conseguia compreender a dor das mulheres na época dele, se ele era homem? Eu acho que tem a ver muito com a união do divino e humano que tinha Jesus. E que isso é o que a gente tem que ter. E eu acho que nossos anciãos, nossos líderes têm isso. Então, eu acho que a gente deveria refletir sobre essas coisas e começar a questionar nossos pensamentos. Eu só quero fazer um breve comentário, porque eu acho que eu sou uma pessoa que tem lugar de fala, então eu acho que eu posso falar sobre isso. Eu não vou nem discordar, nem concordar com ninguém, mas eu vou falar o seguinte: a Anciaté, ela tem batido nessa tecla várias vezes, quando ela fala sobre a questão do sexismo e a questão pelo qual não é racismo. A Bárbara mencionou o fato de que a gente ainda questiona se realmente a Anciaté entende o que nós, mulheres pretas, passamos. E eu tenho que dizer que sim, ela compreende muito bem. Porque quando você começa a acompanhar a mensagem e você volta atrás para a história da Guerra Civil, que foi o ponto de partida da Anciaté, um dos pontos de partida para entrar nesse assunto, a gente consegue entender perfeitamente que ela, embora ela não tenha a mesma cor de pele, eu vou falar dessa forma, ela entende muito bem, sabe? Consegue se colocar no nosso lugar. Se ela não conseguisse, Deus não teria escolhido ela para trazer essa mensagem. Então, eu acho inquestionável isso. E eu acho que, embora a gente fale que é difícil e que leva tempo pelo passado que nós temos que olhar para a mensagem. Nós estamos falando de um ponto espiritual aqui. A mensagem, ela tem que ser vista como algo espiritual e aplicada dessa forma nas nossas vidas. Então, quando a gente fala de maquiagem e todas essas coisas externas, esse não é o ponto que a Anciaté está querendo fazer. Ela está indo muito mais além do que isso, e nós não estamos conseguindo enxergar, porque a gente só quer bater nessa tecla do racismo e como isso faz mal para nós. E, como a Alessia escreveu aqui, a gente tem muito pouco tempo e a gente ainda não está entendendo o ponto que ela está querendo fazer com essas mensagens. Então, isso vai muito além de empatia, sabe? A gente precisa voltar atrás para o período das guerras civis, olhar o que estava acontecendo entre o norte e o sul e entender precisamente o ponto dos abolicionistas, o que realmente eles falavam, qual era a fala por trás de abolir escravidão e tudo isso. Quando a gente passar a entender bem essa história, e não vou dizer que é o sentimentalismo da nossa parte, porque realmente nós, mulheres pretas, sofremos e vamos continuar sofrendo sempre, isso é uma verdade. Nós nunca vamos conseguir eliminar isso da sociedade, só que a gente precisa olhar mais além do que isso, entende? O ponto aqui não é racismo, o ponto é sexismo, e a gente precisa entender o que é o sexismo. A partir do momento em que a gente entender o que é o verdadeiro sexismo e como isso afeta nós, mulheres, e as minorias, como os LGBT, aí a gente vai começar a entender melhor a mensagem. E porque eu gostaria de destacar também o fato disso ser o teste, a gente não pode levar muito tempo para fazer essas mudanças, porque quando a gente passa por esse período da gente dizer que é um processo lento, é mais devagar para nós e tal, eu falo por mim, né? Mulheres pretas, quando a gente começa a usar esse fato, a gente perde cada vez mais o foco, porque a gente tem mais compaixão de nós mesmas e a gente não consegue olhar para a mensagem e ver isso como o sexismo verdadeiro que a Anciaté está tentando trazer. Então, é muito importante que a gente comece a entender qual é verdadeiramente o nosso teste. E nós precisamos acompanhar a Anciaté. Não tem como nós, com aquilo que nós sentimos através da história, aquilo que nós passamos,
temos as nossas próprias ideias e a Anciatess é as ideias dela, porque ela é a mensageira, ela é o terceiro anjo escolhido por Deus. Então, a gente tem que se alinhar com ela e não ela com os nossos pensamentos. E o exemplo da Bárbara, para mim, foi perfeito. Jesus entendia perfeitamente a época. Então, a Anciatess consegue entender perfeitamente o que a gente passa. Quando eu coloquei o respeito de Ludmilla, Anitta, não é, tendo essas mulheres como feministas ou exemplo para a gente. Eu só coloquei no contraponto, quando a Alexia colocou a respeito do patrimônio social. Então, eu mostrei que essas mulheres são comuns a gente conhece, sabe quem são, têm dinheiro e são atacadas, mas não como representantes do feminismo. Né? Que fique claro que depende, não sei se eu me fiz entender ou se entenderam dessa maneira. Não foi isso que eu quis mostrar. Eu quis pegar pessoas comuns, né? Que são mulheres e são atacadas. Agora, se são atacadas também porque sexualizam, sensualizam, não é essa questão que eu estou colocando. Elas têm dinheiro e são atacadas por qualquer motivo. Tá? Agora, quanto à questão da aparência, né? Eu acredito na mensagem, mas um exemplo, as mulheres pretas que estão aqui, eu vou falar uma palavra, uma situação. O pente quente, quando a gente tinha que passar no cabelo para alisar, eu tenho certeza que cada uma que utilizou vai se arrepiar agora. Eu não acredito que uma mulher branca consiga alcançar isso. É claro que ela vai alcançar de uma outra maneira. Entendeu? Com certeza. Vai entender, né? Mas esse sentimento de lembrar o que é queimar uma orelha, queimar uma testa com pente quente, é só quem viveu. Não estou discordando que a nossa Anciatess é a mensageira do terceiro anjo. Não é isso. Até porque ela está muito ligada a Deus e certamente ela tem essa compaixão, esse entendimento. Mas eu estou falando que quem viveu vai ter uma experiência diferente. Tá? Agora, quanto até o que a Lara falou a respeito dos padrões, né? Que a gente não tem que buscar esses padrões, se tem barriguinha, se não tem, se tal, se não está, ok. A questão é sexismo. Mas, dentro desse sexismo, a gente fala sobre a discriminação por gênero. E dentro da discriminação por gênero, vai falar que o trans vai sofrer mais do que a mulher comum, a mulher hétero, cis, né? Que a mulher preta vai sofrer mais do que a branca, cis. É nisso que a gente está colocando. E não que não seja o sexismo ou que a gente está colocando o racismo acima. Não é essa a questão. Pelo menos para mim não é a questão. Então, quando uma mulher branca diz, não, eu não vou buscar os padrões, ok, mas ela nunca vai ser preterida. Uma mulher branca nunca vai ser invisível, né? Aos olhos de ninguém. Tá? A mulher preta, até hoje, ainda é a mais estuprada no Brasil. Entendeu? Agora, se a mulher preta fala assim, não, eu não vou querer vaidade nenhuma, eu não vou buscar esses estereótipos, essa beleza, esses padrões, tá certo de não buscar, certíssima. Mas ela vai sofrer mais nessa questão do que a mulher branca, quando fala que não vai buscar. A mulher branca diz, eu vou ser meu cabelo natural. Pô, maravilha, né? Porque ela está alisando, beleza. E a mulher negra, quando deixa ele natural? Será que é tão simples? Né? Não, amanheci e vou deixar ele natural. Então, é uma desconstrução, que foi justamente o que a Rayane colocou. E eu acredito que a gente tem que buscar o quanto antes. Seja passinho de formiga, como a Ray colocou, mas realmente a gente precisa buscar ter essa consciência do feminismo radical. Homens pretos preferem mulheres brancas fora do padrão. A mulher preta, ele quer dentro de um padrão altíssimo de beleza. A mulher branca, ele aceita fora do padrão. Então, gente, assim, essa discussão, a gente vai entrar à noite. Não é igual, não tem como a gente colocar como igual. Isso não é igual, tá? Então, eu acredito que a gente tem que... Um exemplo, a gente passou anos da vida querendo uma base para o rosto. Não estou dizendo que a gente tem que se maquiar, estou falando que o que foi a vida da mulher preta? Porque só tinha maquiagem para as mulheres brancas. Porque só tinha protetor de pele para mulheres brancas. Hoje tem protetor de pele, mulheres brancas, para pessoas brancas, né? Hoje tem protetor de pele, inclusive, para pessoas negras. O cosmético era desenhado para o cabelo liso, e não para o cabelo crespo. Aí hoje a gente tem cosméticos, tem salões de beleza voltados para o cabelo crespo. Então, assim, foi uma luta... E isso cresceu há 10 anos, no máximo. Pouquíssimo. Há pouco tempo. Então, assim, aí hoje a gente conseguiu esse salão. Aí agora a gente tem que deixar nosso cabelo natural, entendeu? O meu cabelo já está natural já há uns 5 ou 6 anos, mas é só para vocês verem o quanto que a gente lutou enquanto pessoa preta para alcançar alguma coisa.
e que essa coisa que a gente alcançou não está dentro do feminismo radical. A gente precisa desconstruir. Então, eu acho que nessa questão a gente vai ter que orar bastante mesmo, porque não vai ser tão simples. E é interessante que o sexismo, ele tem uma forma de fazer cegar, assim, né? De estarmos cegos para funcionalidade do nosso corpo. Então, ele leva para o lado de padrões de beleza, uma exigência disso tudo, e eu acho que é bem profundo a parte em que é apagada, que é justamente para que nós fomos formados, como, né, a importância de cada parte do nosso corpo. Eu vejo, assim, em educação infantil, por exemplo, quando a gente vai educar, né, as crianças e mostrar para elas as diferenças de cada um, e isso a gente, então, indica, né, para que serve a perninha, para que serve o olhinho, para que serve, né, cada parte do nosso corpo tem uma função aí. É interessante a gente olhar para isso com carinho, porque, na verdade, ele é apagado, assim, essa parte é apagada, né? A funcionalidade do nosso corpo, simplesmente para entrar essas outras coisas que vêm, assim, como um trem, né? Passando por cima da real importância, né? Como pessoas, né? E, claro, o sexismo faz, né, com que isso seja bem pesado sobre a mulher. Então, eu fiquei pensando nessa parte, assim, né, nesse ponto. Obrigada, Cris. Vou falar com você. A Gabi, queria falar? Queria fazer um comentário breve? Vai ser bem rápido, assim, eu acho muito legal quando é escrito no chat e tal, assim, por pessoas não pretas, essa questão de concordo e tal, quando a gente está falando, né, porque isso até parece demonstrar uma certa empatia, e parece legal, só que o ponto é que quando eu acho que a gente vem com essa questão de racismo, por exemplo, você traz todo um estudo maravilhoso falando de sexismo, apontando várias coisas, e dá para linkar, de certa forma, ao racismo, né, para as mulheres pretas. Só que a gente corre o risco de acabar praticando sexismo também, entende? Mesmo como mulheres pretas, porque a gente não entende o sexismo, a gente vai continuar sempre apelando para o racismo, e isso vai fazer com que a gente também pratique o sexismo, entende? Então, a gente faz a mesma coisa que os homens. Quando eu tenho alguma coisa para falar, sempre falam, ah, sim, mas... Então, a gente está fazendo a mesma coisa. Ah, sim, o sexismo importa, mas... E aí a gente vem com a questão do racismo. Então, a gente se coloca, na verdade, numa posição de perigo quando a gente não consegue diferenciar isso e não consegue entender exatamente a mensagem para agora, para o nosso teste, entende? Então, assim, empatia de todo mundo e tal é legal, mas a gente tem que entender mais profundamente isso, para que a gente não acabe também praticando o sexismo, até nós, mulheres pretas, entende? Então, tá? Que aqui, né, para ficar claro até, foi um desabafo pessoal que eu fiz, tá? Ou seja, absolutamente legítimo, genuíno, verdadeiro, mas no meu intuito não é influenciar ou reforçar, né, a letargia ou lentidão no desenvolvimento de ninguém, tá? Talvez eu esteja fora do ritmo que eu deveria, mas essa é a minha realidade, né? É o fato. Então, né, eu não, assim como eu não estou levantando uma bandeira de orgulho de onde eu estou, eu também não estou também me escondendo. Eu só abri meu coração aqui. O primeiro ponto seria esse, né? É óbvio que todos devemos estar preparados. Também é óbvio que nem todos estaremos no mesmo nível, né? Porque níveis estaremos todos em níveis diferentes para sempre. Mas todo mundo tem que estar preparado o suficiente para quando as outras provas começarem a chegar. E estamos às portas, a gente sabe muito bem disso.
A mensagem está muito avançada. E ainda assim, deveríamos compreender no patamar onde estamos muito mais do que compreendemos. Por isso, eu concordo com o Joaquim que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais, nos deparar cada vez mais com a verdade do feminismo radical, para, através da contemplação, compreensão e amadurecimento desse entendimento, a gente conseguir transformar todo esse conhecimento em prática. Mas a palavra é conseguir, né? O que eu falei, né? Eu falei de mim. Eu tenho as minhas dificuldades, porque só eu tenho a minha história, só eu tenho a minha vida, só eu tenho o meu histórico, só eu tenho as minhas dores. Ninguém vai conseguir fazer por mim. E eu também não consigo fazer por ninguém. Então, talvez sim, seja sim mais difícil para mim, e comparar outra pessoa seja mais fácil para mim do que para outra pessoa. Depende das coisas. E Jesus sabe exatamente o que a gente passa. Isso aqui não é uma desculpinha para a gente continuar no erro, não, tá? Eu sei que às vezes a gente fala isso para consolar a consciência, mas não é o caso. É mais o fato verdadeiro daqui. Sim, ele sabe discernir as dores de cada um. Só ele sabe. Às vezes mais que a gente. Então, eu só coloquei aqui para evidenciar que o ponto entre praticar a mensagem e querer participar, fazer parte, entender a mensagem, não são sinônimos exatos. Tem muita luta envolvida e muita falha envolvida, mas isso não quer dizer que é a falta de vontade, falta de interesse, ou até falta de fé na mensagem. A prática é o último estágio. Às vezes acontece simultâneo, né? Acreditei e parei. Mas às vezes não. O que a Gabi falou de colocar, de a gente precisa realizar o quanto antes, isso é uma coisa para ser colocada em oração, a depender da nossa dificuldade. Então, se tratando de mim, é uma coisa que precisa ser, como já tem sido feita, mas no caso falando de mim, buscada insistentemente em oração, né? Porque não dá para ditar a mesma velocidade para todo mundo. Isso não pode acontecer, entende? Pelo menos ao meu ver. E só para fechar, a parte que a Sânia falou para mim, ela mais uma vez tira as palavras da minha boca, porque talvez não tenha sido compreendido por todos, mas quando a gente fala das questões raciais, a gente não tá confundindo o sexismo com o racismo. A gente não está separando as coisas, ou falando de outro assunto quando o tema é outro, né? A gente não está fugindo do tema do teu assunto, Daisy, pelo menos ao meu ver. A gente está falando que as questões raciais influenciam diretamente no sexismo para a gente. E cada mulher negra também vai sofrer de uma forma, ou vai sofrer no quesito emocional mesmo, né? Vai ter as dores de outra forma. Então, é claro que, foi o que você falou, exemplo perfeito, o mesmo sexismo ele é aplicado de formas diferentes para duas mulheres de cores diferentes, por causa da cor. Então, por isso traz dificuldades, sim, diferentes, desconstruções diferentes, isso ainda é sexismo. Mas que fique claro que, assim, todas nós, minha oração, meu desejo, todos nós, né? Não só nós mulheres, todos nós possamos cada vez mais estudar mais profundamente esse assunto, contemplá-lo mesmo, entender a cerne, as suas raízes, para que tudo isso nos convença e facilite a nossa prática, porque realmente não é fácil, é difícil, mas é possível. Eu queria falar sobre a oração. O que a anciã Thés ensina para a gente é que quando você recebe a mensagem, não é a oração que vai mudar você, ou nos mudar. O que vai nos mudar é a prática. O receber a mensagem, segundo ela diz, e eu compreendi, e orar, é um ato laodiceano, é um ato do que não foi compreendido, né? E é uma prática que não vai ajudar. Então, o que a mensagem traz e pede para a gente é ação, é praticar. Eu percebo que quando eu já passei por isso antes de eu chegar onde eu cheguei, e ainda há muito para mudar e aprender, desaprender, é que sempre que eu pensava, por exemplo, no meu cabelo, etc., me levava a sentimentos. E eu sei que a Thés ensina, e ela tem batido nessa tecla, onde não veja a mensagem com sentimento, não veja a mensagem, não entenda a mensagem da forma sentimental. Tem que ser razão, né? Nas orações dela de início e término das aulas, ela tem batido muito nessa tecla.
E eu queria dizer assim, eu me senti liberta, leve, e eu sei que cada um vai ter a sua experiência, mas eu acredito que o que Deus quer para cada um de nós é essa liberdade, essa sensação de que essa cultura não nos pertence, né? Que a gente não quer fazer parte dela, que aquele pente quente é algo que eu não vou gostar mais daquilo, porque aquilo eu já não gostava, né? Mas aquilo não é mais necessário para mim, nem se alguém quiser ou se alguém olhar o meu cabelo e, e me humilhar ou rir de mim ou me discriminar. Porque eu quero odiar o que Deus odeia e eu quero amar o que Deus ama. Acho que todos nós queremos isso. E eu acho que é uma questão de muita fé e abnegação, porque o que Deus está fazendo é nos limpar dessas coisas que nós fomos ensinados a ser desde que nascemos, e que não é fácil. Eu tenho certeza que ninguém está dizendo que é fácil, nem eu sei que ninguém reclamou disso, mas eu sei que não é fácil. Porém, é necessário a prática. Eu senti que a mensagem que Deus me trouxe é essa. Então, eu preciso aderir, eu preciso estar nela, porque na posição de Laodiceia, eu não vou enxergar. E eu posso orar quanto for, que é uma coisa pessoal, está relacionado com o meu eu. E com onde em que esse eu está ligado, né? Então, a oração, nesse caso, ela não tem papel além de demonstrar que essa é uma prática laodiceana. E eu não falo como para ofender ninguém, por favor. Mas eu acho que e agradeço por me dar fala e por todos falarem, porque esse é um momento, se, mesmo que com horário de acabar, é um momento sublime, é um momento em que Deus e seus anjos estão aqui conosco, é um momento em que a gente tem que falar, é um momento em que a gente precisa ouvir e tentar assimilar, sabe? Então, eu acho que, mesmo passando da hora, isso é crucial, é vital, o tempo é curto e há muito ainda por fazer. E Deus nos confiou uma missão, e para que a gente cumpra essa missão, a gente tem que estar com essas coisas resolvidas em nós, né? Então, eu vou lá para o conselho da Gabriela, que foi voltar atrás e entender as outras coisas, né? Sobre como tudo isso começou, né? Lá nos Estados Unidos. E a outra coisa é que eu entendi que vocês querem dizer que não está colocando o racismo acima ou etc. Mas está sendo feito um destaque ao racismo, um destaque à dor que o racismo traz e que a gente sabe, porque eu também sou preta, o que isso significa. Mas não é isso que é o ponto-chave. O ponto-chave é o sexismo. E dentro do sexismo está incluído todas essas coisas. Então, é necessário a gente entender a mensagem do sexismo. E é isso que vai nos salvar e que vai nos permitir salvar outras pessoas. Obrigada. Obrigada, Rose. Vamos encerrar? Foi maravilhoso. Obrigada pela participação de todos. Fico muito feliz. Vamos nos ajoelhar para orar? Rose, você pode orar? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor, e por sabermos que o Senhor está aqui conosco e os teus anjos. Queremos pedir ao bondoso Deus que o Senhor possa tocar cada coração e cada mente,
que o Senhor possa ajudar a cada uma e cada um de nós nas nossas dificuldades, mas que mais do que isso nós possamos compreender que nós precisamos dar passos que só nós podemos dar. O Senhor não pode dar por nós. O Senhor já nos trouxe essa luz maravilhosa. O Senhor trouxe a anciã Tess, que mesmo com todo o sofrimento que carrega, todos os desafios que ela tem, ela está conosco. E é como se ela fosse um escudo para nós. Mas mais do que isso, ela e o ancião Parminder nos traz incansavelmente as aulas, os ensinos que o Senhor confiou a eles para nos preparar, para nos limpar. Querido Deus, que o Senhor possa nos encorajar a buscar cada vez mais, a não nos conformarmos, a não querermos mais tempo, mas a compreendermos que o tempo é agora e que nós estamos numa fase em que nós precisamos estar aptos, nós precisamos estar nos preparando cada vez mais. Por favor, que nós possamos entender, como a anciã Tess diz, que hoje nós temos que saber qual é a nossa prioridade. Que o Senhor possa nos ajudar nesse dia, dia de sábado, dia de descanso. Agradecemos por essa interação maravilhosa e pelo amor que existe entre nós. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos dar a bênção desse estudo com a Daisy, e que o Senhor possa abençoar cada coração aqui, ó bondoso Deus, que certamente tem os seus conflitos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar o objetivo final e o foco que nós devemos ter no sexismo e como nós devemos ser feministas radicais. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.